paz, amém? Já estou agradecendo ao Senhor por uma recepção tão linda, uma igreja tão acolhedora. Como é bom estarmos aqui nessa noite, conhecendo mais uma parte da família de Deus. Agradecer também a acolhida do pastor, que também nos recebeu, e dessa pessoa tão linda, que é a Miriam. Eu chamo Miriam, não sei se é Miriam mesmo, né? Porque alguns nomes são Miriam. Muito simpática, serva do Senhor, muito fraterna, e Deus seja louvado pela sua vida, minha querida. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios. Certamente o Senhor irá continuar zelando pela sua palavra e falando conosco, como falou através da vida de cada uma das irmãs, dos que estiveram ministrando aqui. Eu vou pedir que você, então, acompanhe comigo Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 21. Amém? Sentados, mas com o nosso coração reverente diante da palavra do Senhor, nós vamos proceder com essa leitura. E pensando, nesse tema, no tema escolhido para esse congresso organizado pelas irmãs, mas aberto a toda a igreja do Senhor, para todos nós, faz brilhar, brilhando e transformando vidas, que é a missão da igreja do Senhor. Todos acharam? Digam um amém. Amém. Então diz aí a palavra. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Amém, meus irmãos? Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em sabedoria, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez, vamos agradecer pela porção lida da palavra do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por estarmos aqui, Senhor, na tua casa,
Meus queridos, pensando um pouquinho sobre esse tema, orando, para ver o que o Senhor queria trazer à sua igreja nessa noite, a cada um de nós, começando por mim. A gente pensa nessa ideia da luz e logo que me vem à mente, uma das imagens mais belas que eu acho é a aurora, né? O sol, quando ele vai despontando e a sua luz, aos pouquinhos, vai deixando o céu meio rosa, meio lilás, e ele vem com toda a sua força, até que, como diz a palavra, passa a ser um dia perfeito, claro, iluminado. Nada refoge ao calor do sol, nem a sua luminosidade. A palavra do Senhor mesmo, em Isaías capítulo 60, verso 1, o profeta, com muita autoridade do Senhor, ele disse para o povo: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Em toda a Bíblia Sagrada, nós encontramos essa metáfora da luz, essa palavra, visão direcionada à iluminação à luz, para mostrar que nós fomos um dia alcançados pela graça, pelo lavar regenerador da graça de Deus. Todos nós que estávamos em escuridão, por aquele que disse acerca de si próprio no Evangelho de João, capítulo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá dentro de si, parafraseando, a luz da vida. E sabe uma coisa interessante? Tudo que Cristo oferece, tem até uma canção de Arraiz dos Arraiz que diz isso. O que Cristo oferece, Ele é. Ele oferece o pão da vida e ele disse: eu sou o pão da vida. Ele oferece a água da vida e ele diz: eu sou a água viva. Quem beber de mim jamais terá sede. Ele oferece luz para iluminar as trevas e ele diz: eu sou a luz do mundo. O nosso Cristo, no nome de quem nós estamos reunidos aqui nessa noite, tudo que ele oferece, ele é. E ele tem poder para dar. Essa luz esclarecedora um dia nos alcançou, nos tirou, como falamos, do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. E como a nossa irmã Miriam falou aqui acerca do texto, o tema escolhido para esse congresso, para essa conferência, Jesus falou também acerca de nós. Vós sois a luz do mundo. Nós somos luz, porque estamos na luz. Sabe, meus queridos, são tantas falsas luzes ao redor do discípulo de Cristo. Nós, como servos desse Senhor, ligados a Ele diretamente, nós temos vivenciado e temos nos deparado com tantas falsas luzes que tentam ofuscar. Mas nenhuma delas é mais poderosa do que a luminescência do Espírito Santo na vida do crente. Amém? Não há luz mais potente que venha para tirar os enganos de Satanás, as falsas luzes que querem atrapalhar a vida do cristão, do que a luz que vem do alto do nosso Senhor, poder do Espírito Santo. E esse texto que nós lemos aqui, do qual eu quero tirar algumas lições dentro desse tema, faz brilhar, e pensando inclusive também no nosso papel de transformar vidas em amor, de sermos essa luz em amor, a gente lê um trecho que foi tirado da epístola que Paulo escreveu, como ele mesmo fala no capítulo 1, aos santos que moravam em Éfeso. Paulo passou, meus irmãos, se a gente ler com calma, vocês vão lembrar também, em Atos 19, 2 anos na cidade de Éfeso, evangelizando ali, combatendo as trevas, propagando o brilho do evangelho naquele lugar. Atos 19, verso 10, mostra isso para a gente. Ele estava escrevendo essa epístola agora para os irmãos que ele deixou ali, para a igreja que ele deixou ali, mas ele estava preso.
Era sua primeira prisão em Roma. Paulo ficou preso 2 vezes em Roma. A segunda já foi para ser martirizado, como ele mesmo disse, está chegando, estou prestes a ser oferecido como oferta de libação, que era a última oferta que se apresentava no templo, quando o altar ainda cheio do sangue era derramado, aspergido, jogado baldes de água, e até aquilo era considerado uma oferta ao Senhor. Paulo usou essa metáfora e disse: olha, eu estou pertinho, a minha vida já está sendo oferecida como oferta de libação. E dali ele escreve às igrejas e escreve essa carta. É interessante a gente ver que ele é um prisioneiro de Cristo. Está lá nessa mesma epístola, no capítulo 4, verso 1. E ele diz às pessoas que ele é um embaixador em cadeias. Mas muito embora estando preso, sendo um embaixador da luz divina em cadeias, o apóstolo Paulo estava resplandecendo o evangelho. Toda a guarda pretoriana ouviu falar de quem é Jesus e do seu poder. Ouviu falar da crucificação e da ressurreição de Cristo. Porque a luz, a verdadeira luz, não pode ser abafada pelas circunstâncias, pela perseguição, pelas coisas exteriores. Ali estava um servo de Deus escrevendo, motivando a igreja, mesmo entre cadeias, dizendo: sejam luz. Meus queridos, nessa carta, Paulo fala de questões espirituais profundas. Fala da relação entre judeus e gentios. Ele fala do mistério do Evangelho, capítulo 1 e 2. Ele fala da plenitude do Espírito Santo. Mas ele fala também de batalha espiritual, mostrando de forma prática os princípios que devem nortear a pequena igreja, que é a família, e a grande igreja, que é o corpo de Cristo reunido. E no dados que estamos nesse mundo de trevas e de escuridão, esse mundo que está sendo guiado pelo príncipe das trevas, Paulo prepara então o seu povo, a igreja, aqueles a quem ele evangelizou e amou, falando sobre essas questões. E essa cidade é muito importante, antes de nós tirarmos as lições espirituais para a nossa vida, como essa cidade era complicada espiritualmente falando. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Hoje a Turquia. Eu tenho muita vontade de ir na Turquia. Quem sabe um dia o Senhor não realiza meu sonho, né? Fazer o circuito das igrejas de Paulo. Esse lugar abrangia uma área grande. Era uma cidade assim muito prolífera. Na época, com 300 mil habitantes, mas era uma cidade idólatra. Era o centro do culto à deusa Diana. Atos capítulo 19 vai falar disso. Era a deusa da fertilidade. O templo ficava a cerca de 1,5 quilômetro apenas da cidade. E ali existia muita coisa que desagradava a Deus. Peso de treva. Os irmãos já sentiram essa ideia? Já construíram na mente essa ideia do peso de treva? Às vezes a gente fala assim: fulano estava tão triste que dava para cortar a tristeza dele em faca, né? A pedaços, digamos assim. Éfeso era essa cidade de guerra, de batalha espiritual. Além disso, haviam muitas prostitutas cultuais ali, o sexo era livre, porque era feito em nome da religião. E havia também muitas artes mágicas, o ocultismo, pessoas possessas por demônio. Você lê isso em Atos capítulo 19. Prostitutas cultuais. Não é à toa que o apóstolo Paulo, no capítulo 6, vai orientar os crentes em Éfeso, os crentes que estavam no meio da escuridão sendo luz, a usarem toda a armadura de Deus. Tomem o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé. Por quê? A batalha espiritual era grandíssima para aqueles servos que ali se encontravam. E depois de falar de coisas importantes, profundas para a igreja na carta, Paulo vai nos mostrar a necessidade de nós estarmos identificados com Cristo e de sermos luz, porque tudo que ele escreveu para as pessoas daquele tempo serve para a igreja do Senhor hoje, para o adolescente, para o jovem, para a mulher, para o homem de Deus.
Paulo mostrou ao povo daquela época, no meio daquela situação difícil, que se eles estão em Cristo, eles vão iluminar. Eles vão fazer brilhar, independente da densidade das trevas que estivessem ao redor deles. E eu creio pela fé, irmãos, que é assim comigo e com você hoje, com a igreja do Senhor hoje, amém? Se estamos em Cristo, resplandeceremos e seremos mais do que vencedores pela sua graça. Agora eu queria que você olhasse para o texto que lemos, para esse capítulo, e veja que Paulo começa dando uma ordem aos irmãos. Ele disse, portanto, é como se dissesse assim, visto que vocês enfrentam todas essas batalhas e que hoje vocês são diferentes em Cristo e que estão vivendo uma nova vida, sejam imitadores de Deus. E Paulo diz ainda nesse versículo 1, vivam em amor. Vivam em amor, porque, meus irmãos, na vida do cristão, fazer brilhar só é possível se ele viver unido a Cristo e viver em amor. E amar, e ter misericórdia, e disseminar essa luz através do amor que foi derramado por Cristo Jesus em nossos corações, porque eu e você não fomos feitos para amar. Mas Cristo derramou esse amor maravilhoso em nossos corações. Ele então vai falando, nos versos que seguem, até o verso de número 7, da lista de coisas ruins que os filhos das trevas praticam. Eu não vou repetir por conta do nosso tempo, acabamos de ler. Paulo começa a dizer, olha, não deixe que exista entre vocês imoralidade, falsidade, amor ao dinheiro, apego às coisas materiais. Por quê? Porque vai ter uma virada aí, meus irmãos, de contexto. Porque antes vocês eram trevas. Vocês faziam essas práticas ou praticavam essas coisas porque estavam nas trevas. Se você observar no verso de número 8, vai haver uma virada no pano de fundo desse capítulo. Paulo disse o seguinte, vai ter um antes e um depois. Ele disse, antes vocês eram trevas, mas agora nós somos o quê? Luz no Senhor. Eu sou luz, você é luz. Você é um farol no meio da escuridão do mundo. Amém? E essa luz não nasce de você. Essa luz nos é dada por Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. E vem um outro imperativo logo em seguida, nesse verso de número 8. Se você é luz, viva como um filho da luz. Não flerte com as trevas. Não se esconda. Não tente negociar para ficar meio treva, meio luz. O apóstolo Paulo usa de forma muito imperativa esse verbo, e ele diz, vivam. Vivam como filhos da luz. E como é que a gente discerne um filho da luz, meus irmãos? Como discernir? Jesus Cristo disse certa feita, pelos frutos nós conhecemos o quê? A árvore. Pelo fruto a gente sabe qual é o tipo de árvore. E nesse sentido, no verso de número 9, o apóstolo Paulo continua falando e dizendo, olha, o fruto da luz, quem é filho da luz, frutifica o fruto da luz. E o fruto da luz, se você olhar na sua Bíblia, diz que consiste em bondade, que é o amor em ação, consiste em justiça, que é a retidão de caráter diante de Deus e diante do meu próximo, para com o meu próximo, e consiste em verdade, bondade e justiça baseados na verdade. E onde está essa verdade? A palavra declarada do nosso Deus, amém? Aqui já está a verdade santa que guia a nossa vida enquanto discípulos de Cristo, que guia a vida da igreja, que guia a igreja militante de Cristo na terra. E quando a gente fala em militante, não é pensando nessas questões políticas que baldearam tanto o termo, digamos assim. Mas é a igreja viva de Cristo, composta por aqueles que já partiram no Senhor e estão aguardando a última chamada, o grande dia, e aqueles que estão espalhados pela face da terra, sendo luz,
Nós todos fazemos parte desse corpo. E estamos aqui para frutificar, meus amados, o fruto da luz. E o que eu queria chamar a atenção dos irmãos é que quando Paulo fala aos crentes em Efésios sobre a vontade de Deus, aí no finalzinho desse verso 9, é exatamente não aquela vontade mística, nós vamos descobrir, vou num profeta para Deus me mostrar se amanhã eu devo ficar com aquele emprego ou com aquele outro. Não. É a vontade declarada de Deus que já está na sua palavra. Se você é filho de Deus, você vive em amor. Se você é filho de Deus, você vive em justiça. Se você é filho de Deus, você ilumina a todos com o poder da verdade. Essa é a vontade de Deus. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos nessa noite, para partirmos algumas lições que esse texto nos traz, com essa ideia do brilho do Senhor em nós, com essa ideia de que agora nós somos filhos da luz e devemos resplandecer a palavra, o evangelho, a glória que é a história da salvação, tão belíssima, meus irmãos. A pergunta é: como podemos brilhar e transformar vidas no nosso tempo, hoje, nesse mundo que jaz no maligno, na nossa cultura, porque todos nós temos uma cultura, estamos inseridos numa cultura, no nosso contexto social, hoje, o evangelho no Brasil, nas faculdades, estou vendo tantos jovens aqui, nas escolas, como podemos brilhar, como podemos resplandecer essa luz maravilhosa de Cristo e atrair pessoas a Ele. Como devemos andar enquanto filhos da luz? Devemos andar enquanto filhos da luz. Tem uma história aí que dizem assim, mais ou menos, eu não sei se eu vou lembrar ao certo o dito, mas eu vou parafrasear. Ande como se você fosse um crente, de modo que você precise falar menos da palavra e que o seu comportamento fale mais. É verdade, amém. Que o nosso comportamento pregue mais alto. Porém, escorados nisso, muitos têm escondido a sua candeia e têm deixado de resplandecer a luz do evangelho, falando, pregando, anunciando, testemunhando. Quantas vezes, sabe, irmãos, eu fico olhando, a gente vai no metrô, em algum lugar assim, e se levanta um filho da luz corajoso. Os irmãos já viram isso? E começa, né? Bom dia, não estou aqui para pedir, não vim vender. Eu quero apenas dizer que Jesus te ama, Jesus tem um propósito na tua vida, né? E eu, como cristã, às vezes eu fico dizendo, Senhor, não faz tempo que eu não faço uma coisa dessa. Será que eu teria essa coragem? Não é que todos têm que fazer. Alguns do corpo de Cristo são tímidos, não por falta de fé, pelo próprio temperamento, e está tudo bem. Mas Deus levanta outras oportunidades de nós sermos luz. E muitas vezes nós nos acomodamos a ser luz dentro da igreja. Como podemos ser luz? O apóstolo Paulo vai mostrando aqui ao longo desses versos que lemos, mas eu já posso adiantar alguma coisa para os irmãos. Pregue a palavra. Testemunhe o que Jesus fez por você. Seja dirigindo, a Lene está sempre me acompanhando aí nas igrejas, é uma oportunidade. Seja num salão de beleza, as mulheres não gostam, a gente precisa ficar bonitinha, né, irmãs? A gente gosta de ir ao salão fazer as unhas. Aproveite e fale de Jesus. Não perca as oportunidades. Nas universidades, não daquela forma jocosa, enjoada, porque tem crente que é chato também, né, irmãos? Mas como? Com perguntas inteligentes, interagindo. Fale de Jesus, porque por mais difícil que você ache que aquela treva seja, que seja impermeável o brilhar de Jesus naquela vida, não há ninguém mais poderoso, nem nome que tenha mais poder para salvar do que o nome de Jesus. A obra é dele. Ele é a luz. E quando ele chega, ele vem mesmo no poder da alvorada. O sol vem varrendo
tudo que é força espiritual das trevas e trazendo libertação aos cativos, luz aos que estavam cegos. Esse é o nosso Jesus, igreja do Senhor. Não é hora de esconder a nossa luz debaixo da mesa, de esconder a nossa luz debaixo das capas. Faça brilhar, porque essa força não está em você. Essa energia não vem da tua humanidade. Essa energia é Cristo dentro da tua vida. Pregue a palavra, brilhe, assim como Paulo em cadeias, escrevendo, falando para cada soldado que passava por ele. Muitos foram evangelizados. Muitos daqueles soldados, por conta de alguém que, mesmo preso, tinha consciência que a palavra do Senhor não pode ser detida. Muito bem, o texto nos apresenta aqui algumas lições de como devemos ou podemos ser luz no Senhor, resplandecer nesse contexto de trevas. Primeira lição, Paulo fala, está dos versos 11 a 14, se você for seguindo comigo aí, estiver com a Bíblia aberta, ele vai nos dar um conselho, no comecinho do verso 11. Não participem das obras infrutíferas do quê? Das trevas. Paulo disse, olha, vocês são santos, vocês são separados, vocês são filhos da luz, então a partir de agora, não participem, não queiram negociar com obras infrutíferas das trevas, porque a luz dá o seu fruto, e a gente já leu aqui. Mas as trevas nada têm para oferecer. Não há fruto a dar, a não ser morte, escuridão, desnorteação, falta de visão. E o apóstolo Paulo vai mostrando que o cristão vive diante de Deus de forma pura, sem temer nada, sem esconder coisa alguma, porque tem consciência de que está diante dos olhos daquele que vê todas as coisas e que sonda todas as coisas. Amém, meus irmãos? Cristo falou sobre a luz e as trevas em várias ocasiões nos evangelhos. Em Mateus capítulo 5, verso 16, já foi até falado aqui esse texto, eu vou repetir. Jesus disse assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras. E glorifiquem a quem? A gente? Ao vosso Pai que está nos céus. Toda glória é para Ele. Tem uma canção que diz assim, né? Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. É assim. A luz, quando chega, é para a gente praticar boas obras e a glória vai toda para o Pai que está nos céus. João capítulo 3, verso 20 e 21, no diálogo esclarecedor ali com Nicodemos, a luz chegando nas trevas que estava o coração daquele judeu tão religioso, apesar de temente a Deus, ele disse, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Paulo estava falando aqui, orientando os irmãos, dizendo, olha, não tenham aliança, não façam jugo desigual, usando outro texto, porque somente o referir, o que esses pecadores que em treva estão fazem, é vergonhoso. Paulo, nos dias de hoje, hein, irmãos? Vendo os Instagrams da vida. Meu Deus! Paulo, nos dias de hoje, vendo que, por exemplo, o pecado chega muito rapidamente, a tentação muito ampliada, não há nada de novo debaixo do sol. Somos todos iguais desde que Adão caiu. Mas com essa ampliação de informação e a chegada rápida da tecnologia, das imoralidades que com um clique estão tentando o coração daquele que é luz na palma da mão.
Ele disse muito claramente aqui, mas tudo que é exposto à luz, ou seja, se você está em Cristo, se a luz do Evangelho resplandece, se você tem prazer em vir à igreja, vir ao culto de estudo bíblico, se você se dedica ao conhecimento da palavra, se você está na luz, tudo vai se tornar visível. Não há o que o crente esconder, ele tem de brilhar, ainda que ele não queira. Meus queridos, precisamos brilhar porque imitamos o caráter de Deus. Sede imitadores de Deus. A luz de Deus mostra o que está errado. Nós estamos cercados de pessoas com o entendimento cegado por Satanás, meus irmãos. Pela força do pecado. Como ovelhas que não têm pastor, Jesus chorou porque disse, olha a situação. Estão desgarrados, são ovelhas que não têm pastor, estão na escuridão. Olhemos a situação do mundo. O Senhor fala conosco nessa noite, como falou nesse fim de semana. Com o aumento da violência, um pai que se acha no poder para afrontar a esposa que o deixou, ou talvez muito magoada por ele não quis mais, de chegar numa ponte, jogar o filhinho de 5 anos, ligar para a mulher e dizer, olha, acabei de jogar o teu filho aqui da ponte. Irmãos, que treva é essa? Um mundo que vive nas trevas da confusão de identidade. Você é não aquilo que Deus te permitiu nascer, biologicamente falando, mas você é o que você se sente. Ah, eu sou Melry humana, mas eu me sinto um equino. Eu vi uma entrevista. A moça passa várias horas do dia praticando um esporte, antes fosse, não, andando de 4 com os quartos mais elevados para se sentir um cavalo, uma equina. Queridos, as pessoas estão adoecidas pela força do pecado. A troca de valores. Abortos sendo clamados para serem legalizados, crianças sendo mortas e destratadas ainda na barriga das suas mães. Enquanto isso, vocês acompanharam a polêmica dos bebês ribões. Bonecos de plástico, recebendo o cuidado que um humano deveria receber. E profissionais apoiando. Vocês vão ouvir comigo, de fato, as trevas estão cobrindo esse mundo mal. A epidemia da ansiedade. O Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo. A depressão, as enfermidades da alma, a luz que carregamos só poderá entrar no entendimento dessas pessoas quando nós testemunharmos e pregarmos o Evangelho, que é poder de Deus para todo aquele que crê, que liberta. Sabe por quê? No coração do homem há uma escuridão tão grande. Quem era da década de 80, lembra dos ursinhos carinhosos? E tinha um mal que era o coração gelado, lembram? Coração gelado, o rosto dele era uma treva. E os ursinhos carinhosos jogavam aquela luz, né, que saía do coração deles. É só uma alegoria, uma metáfora. Mas o que é que acontece? Nós precisamos crer naquilo que pregamos e confiar que se eu ministrar o poder da luz de Cristo sobre essas pessoas, elas serão livres. Amém? Mas o apóstolo Paulo traz uma outra lição aqui nesse texto para nós, respondendo a pergunta que eu fiz aos irmãos há pouco. Se estamos em Cristo, se somos luz, como disse o apóstolo, se produzimos os frutos da luz, como continuar brilhando no meio de uma geração tão pervertida e corrupta, no qual a igreja, a família cristã está inserida? Uma segunda lição. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. O apóstolo Paulo disse isso aí dos versos 15 ao verso 17. Veja que o verso 15 começa dizendo, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Meus queridos, o conselho anterior do apóstolo para a igreja que é luz, dizendo, não façam aliança
com as obras infrutíferas das trevas, se liga diretamente a esse novo conselho. Porque Paulo adverte os efésios, os crentes em Éfeso, sobre a necessidade de ter um bom testemunho, como filhos da luz, conduzindo a vida de modo que agrade a Deus, como Cristo falou, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ter cuidado aqui, quando Paulo fala, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Ter cuidado aqui, em outras versões, talvez na sua Bíblia, vede prudentemente como andais, tem um sentido de circunspecção. É você andar olhando ao redor. É você andar prestando atenção, atento, circunspecto, percebendo o que está ao redor e caminhando como filho da luz. Veja a oposição da postura aconselhada por Paulo. Lá no verso 14, quando a gente volta, Paulo disse assim, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Paulo está dizendo assim, não ande enquanto dorme, não ande dormindo, não ande desatento, esteja em alerta, abra os olhos, aproveite enquanto é dia, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Disse Jesus lá em João. Precisamos conduzir a nossa vida brilhando. Brilhando, irmãos, em sabedoria. Veja que o apóstolo Paulo, no verso de número 15, ele diz assim, ó, estejam atentos, e o restinho do verso fala, que não seja como insensatos, que o andar de vocês não seja como insensatos, mas como sábios. Sabedoria aqui entende-se como aquele que sabe que é o correto a fazer, ele conhece a palavra e sabe o que é o correto a fazer, mas ele faz escolhas desastrosas na vida e passa a ser uma luz fraquinha, um insensato. Pense em Davi, um homem tão forte, conhecedor da palavra, relacionamento íntimo com Deus, mas não teve sabedoria quando adulterou com Betsabá e ainda mandou que o seu marido fosse assassinado. Pense em Nabal, aquele ímpio, que não tomou a atitude sábia de ajudar Davi. Pense em Abigail, por sua vez, minhas irmãs, que com sabedoria conteve a fúria de Davi, impedindo de ter a mão dele suja com sangue iníquo. Pense na mulher de Ló, que foi o contrário. A mulher de Jó, tanto agiu de forma não sábia, nécia, que Jó disse, como falas uma louca mulher. Tu falaste agora contra o teu Deus. Andar com sabedoria é saber aquilo que o Senhor nos revela e procurar obedecer, tomar as escolhas da vida de maneira sábia. Amém? Precisamos conduzir a nossa vida brilhando em sabedoria e dependendo de Deus para fazer as escolhas certas nas situações mais complexas. Como igreja nesse mundo de trevas, nós devemos caminhar em sabedoria. Jesus disse certa feita, os filhos das trevas são mais prudentes que o quê? Que os filhos da luz. Em algumas situações, sim, meus irmãos. Estamos entregando nossos púlpitos a pessoas despreparadas. Não estou falando da igreja aqui, estou falando da igreja de Cristo de forma em geral. Crianças que ainda precisam passar pela experiência da fé, pelo conhecimento. Não estou dizendo que Deus não usa criança, Deus usa sim, mas o que a gente observa hoje são essas crianças sendo usadas para estarem ministrando e muitas vezes prejudicando a elas próprias. Não tem o tal do aí, né, do rapazinho, né? Até esqueci como é. Eu oro para que Deus guarde o coração daquele menino de tantas críticas, de tantas coisas que ele está enfrentando. E Deus é o justo juiz. Mas ele veio à tona, à mídia, mas quantas outras tolices estão permeando as igrejas. E os servos dando glória. Estamos negociando com ideologias políticas, perdendo tempo com politicagens,
baratas, de treva. Precisamos ser sábios e iluminar as nossas vidas com a nossa forma de agir. Amém, meus irmãos? Mas vamos caminhando que o tempo ruge, né? Como diz aí a brincadeira. Paulo também continua mostrando nessa história aqui de ter cuidado com a maneira que você vive, no verso 16, que a gente deve aproveitar ao máximo cada oportunidade. Na sua Bíblia tem aí, remindo o tempo. A ideia de remir o tempo aí é não desperdiçar as oportunidades de fazer o bem, o bom. Oportunidade é uma palavra, eu gosto da etimologia das palavras, que vem do latim e significa, veja que tem porto no meio, né? Em direção ao porto. É como um navio aproveitando o vento e a maré para chegar ao porto com segurança. Queridos, nós precisamos agir assim, aproveitar como crentes, como luz, as oportunidades. Os dias são maus, disse o apóstolo Paulo. Prestem atenção no tempo de vocês, porque os dias são maus. Significava que nos dias de Paulo, a perseguição aos cristãos ferrenha, que dizimou a vida de muitos, estava pertinho de acontecer a caminho. Não podemos perder as oportunidades, pois podemos ser privados, viu, irmãos, de um dia ter essa liberdade que nós temos aqui. De vir à igreja 2 vezes por domingo, de cantar nos ônibus, estão até querendo proibir, né? De falar em praça pública. E isso pode acabar um dia. Os irmãos acreditam nisso? Uma perseguição pode varrer o nosso país, não sabemos o dia de amanhã, como tantos outros irmãos que fazem parte da igreja perseguida, que pegam barcos na escuridão, como um grupo na China que é mais fechada, e vai para o alto mar, de madrugada, cultuar a Deus dentro de um barco. E quantas vezes o pastor falando da estrutura, né, da igreja, e eu até comentei ali com Lene, quantas vezes aquilo que o Senhor mais cobra de nós, cobra no sentido assim, unicamente cobra, que é nós do ofertarmos com a 10ª parte do que ganhamos. Eu não sei se é só na Paraíba que tem isso, pastor, mas quantas vezes apenas 40% da igreja faz isso? Usa-se os bancos, usa-se o ar, usa-se as atividades das crianças. Não estou doutrinando a igreja, estou falando de outras realidades. O que eu estou querendo dizer é que temos essa liberdade de sentarmos, de ter um bom ambiente, um ar-condicionado, um louvor tão lindo, que agrada a Deus, e não aproveitamos a oportunidade. Não valorizamos. Paulo está dizendo isso aqui, se vocês são luz, acordem, despertem dentre os mortos, porque os dias são maus. Meus amados, se nos dias de Paulo a coisa, ele já estava dizendo que era mal, e nos dias de hoje, hein? A taça da maldade, que não é essa aqui, mas só para ilustrar, está por uma gota de transbordar. Jesus está voltando. Talvez nós sejamos a geração em trevas que mais acumulou maldade no mundo. Por quê? O mal sempre existiu, mas a terra cresceu, a população cresceu. Já viram como as horas, os dias, as semanas e os anos estão passando velozes e furiosos? Irmãos, eu estou assustada com isso, viu, pastor? Começa uma segunda-feira, quando eu abro o olho, gente, amanhã é segunda-feira de novo. Assim, Cristo está voltando e ele vai acabar com o sofrimento na terra. Mas até lá, aproveite a oportunidade de ser luz e pregue a palavra. Ganhe vidas para Cristo, ganhemos vidas para Cristo. Há muitas oportunidades de brilharmos à luz de Cristo, principalmente com esse aumento da pecaminosidade. É aí que tem oportunidade, porque as pessoas estão vazias, necessitadas de Deus.
Foi assim com a serva de Naamã. Não vai dar tempo a gente discutir, mas os irmãos lembram? Ela poderia ter dito, eu vou lá ajudar esse homem, me tirou da minha família e me colocou aqui como escrava. Não, ela falou de Deus, falou do profeta. Foi assim com Dorcas, sendo bênção para aquelas mulheres que, quando ela morreu, começaram a chorar e a mostrar as túnicas que ela fazia com as próprias mãos para abençoar vidas. Dorcas glorificou a Deus, Dorcas foi luz na sua vida, tomando conta daquelas mulheres, na sua morte, oportunizando o milagre acontecer no poder de Jesus, e ela foi bênção na sua ressurreição. Muitos foram afetados pela luz de Dorcas e se renderam ao poder do Evangelho. E eu e você. Por fim, meus irmãos, quando Paulo fala esse segundo conselho, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, respondendo à pergunta que fizemos, como ser luz no contexto tão obscuro como hoje, ele fala uma coisa importante. Ele diz o seguinte, como já vimos aqui, não andem como insensatos, mas como sábios, aproveitem ao máximo cada oportunidade de ser luz, e ele fala então que nós devemos compreender, no verso de número 17, a vontade do Senhor. O filho da luz é aquele que anda coladinho, procurando compreender a vontade do seu Deus. Significa usar a nossa mente para descobrir e praticar a vontade do Senhor. É isso que Paulo fala com compreender. Quantas vezes os crentes acham que descobrir a vontade do Senhor é uma experiência mística que transcende a lógica. E nos entregamos à ansiedade. Procuramos profecias, muito semelhante àqueles que pagam para que as pessoas leiam à mão, as linhas da mão, façam seu mapa astral para saber o que vai ser amanhã e definam os seus futuros através das cartas de tarô. Sabia que tem crente agindo assim? Só que a cigana, a que lança as cartas, a que lê a mão, é uma pessoa especializada em falar o que Deus não mandou, em profetizar coisas falsas. E por conta da ansiedade do coração, nós andamos sem tentar descobrir com a nossa mente, através da ação do Espírito Santo, a vontade de Deus para a nossa vida. Meus queridos, os filhos da luz andam de modo diferente, as suas mentes foram iluminadas pelo Espírito Santo, e eles entendem a vontade do Senhor à medida que o seu coração, suas emoções e mentes são transformadas. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Através de quê? Das práticas do meio de graça. O que são meios de graça? Leitura e meditação na palavra de Deus. Quantos de nós, e essa palavra começa pela minha vida, irmãos, aplicada à minha vida, amanhecemos o dia conferindo todas as postagens do Instagram, vendo todas as mensagens do WhatsApp, e depois, se der tempo, eu vou fazer minha devocional. Meios de graça, crescendo na mente, descobrindo a vontade de Deus através da oração. É a pérola perdida na igreja. Adoração e comunhão com os santos. Isso aqui, é bênção de Deus. A palavra diz que quando o povo de Deus está unido, o Senhor derrama o óleo que é como vem descendo da barba de Arão, aquele óleo da unção. E no lugar onde o povo de Deus se reúne, ele ordena a sua bênção. Por isso que as irmãs cantaram, quer mais, receba aí, né? É só dar lugar. Deus tem bênçãos, mas você tem que estar atenado, com a mente ligada no culto racional. É fogo no coração e conhecimento da palavra na mente. Amém? Essas coisas andam juntos. Estamos quase terminando. Aqui já temos um caminho a seguir. Ele guia os nossos passos de modo que sigamos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos,
Hoje nós ficaremos no verso até aqui, seguindo esses dois conselhos. O restante, Paulo vai falar da necessidade de nos enchermos do Espírito e praticarmos dons espirituais, mas isso daria um outro momento. Eu desejo imensamente que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações e quero concluir contando uma história breve. Um casal estava completando mais um ano de casamento e o esposo, muito apaixonado, lembrando da esposa, vai até uma loja de artigos de presente e compra um lindo porta-joias que no escuro brilhava. E o que aconteceu? Ele compra esse porta-joias, leva para a esposa todo alegre, dá aquele presente quando chega do trabalho em casa, e eles vão dormir e se preparam para ver a beleza do presente. Só que quando apagam a luz do quarto, o porta-joias não funcionou. E ele ficou frustrado. Mas como assim, querida? Eu comprei pensando em você e tal. Ela, calma, amor, a gente vai descobrir. Vamos dormir, amanhã a gente descobre. Mulher, bicho tinhoso. Como diz na minha terra. Ela olhou, viu a embalagem, pesquisou, certamente deve ter falado com as amigas, não sei se tinha WhatsApp nessa época. E ela disse, amor, descobri como é que o porta-joias vai brilhar. Como é, me conta? Não, só no momento H, na hora da surpresa. Foram deitar, foram ao quarto, apagaram a luz, o porta-joias brilhando. Como você conseguiu isso, bem? Ela disse assim, olha, o problema é que a gente tinha que deixar o porta-joias um bom tempo recebendo a luz solar. Energia. Olha a tecnologia. E à noite, quando a gente colocasse no escuro, ele ia brilhar. Sabe, irmãos, isso nos dá uma lição. Queridas joias reunidas, Igreja de Cristo aqui nessa noite. Nós precisamos e dependemos do sol da justiça, que é o Senhor Jesus Cristo, para receber dele a energia, o brilho, o poder e cumprirmos o papel para o qual nós fomos criadas e criados. Amém? A luz de Cristo é o que o apóstolo Paulo nos ensina. Essa luz não vem de mim, não vem de você. A igreja é poderosa em Deus para combater as obras das trevas, porque ela está ligada ao sol da justiça. De tudo o que falamos aqui, vou ler 3 frases que eu gostaria que os irmãos guardassem no coração. O cristão habita em meio a trevas. O mundo jaz no maligno. E precisamos ser conscientes de que, para combater essas trevas, precisamos do poder do sol da justiça, da sua luz. Uma outra aplicação, como a história contada, Cristo, que eu acabei de contar, é nossa fonte de iluminação e poder. Tem tudo a ver com Ele. Se estamos nele, devemos ser luz como Ele o é. E uma última aplicação, é preciso andarmos em sabedoria, aproveitando as oportunidades e procurando descobrir a vontade do Senhor, se quisermos fazer brilhar. Amém? Se quisermos resplandecer como discípulos, como igreja, como família de Deus, como luzeiros no mundo. Que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço imensamente o convite e agradeço ao Senhor a oportunidade de estar aqui, conhecendo a igreja, o pastor, o seu pastor, os irmãos. Que essa semana você não perca as oportunidades de ser luz. Amém? Grande abraço a todos. Eu agradeço e passo agora, acho que é a Miriam. Enquanto a Miriam se aproxima, posso orar com os irmãos? Posso orar por vocês? Senhor, como é bom estarmos aqui na tua casa, meu Deus. Nessa noite de domingo, nosso coração se alegra porque estamos começando a semana rendendo glórias à luz do mundo.